Ela já faz parte da história do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por ser a primeira mulher a integrar a Corte Eleitoral Potiguar por 3 biênios consecutivos. É a doutora Adriana Magalhães, minha entrevistada desta edição do Justiça Eleitoral na TV. Muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada a você, Lisiane, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para conversar mais um pouco. Doutora Adriana, vamos começar fazendo um balanço desses últimos anos, como é que foi essa caminhada nesses biênios? Passaram muito rápido. Eu nunca imaginei que todos esses anos, todos esses biênios chegariam a um fim tão breve, mas foi uma caminhada feliz, muito exitosa, cheia de pontos altos e de vitórias, e eu acho que eu saio da corte tendo deixando a minha marca aqui das ações que eu consegui desenvolver ao longo desses últimos 7 anos. A senhora é muito atuante, né, dentro do tribunal, falou já dessas ações, participou de muitas ações. Eu queria destacar a Ouvidoria da Mulher, que foi lançada em março, né, de 2023. O que motivou a senhora a criar essa ouvidoria e como é que ela mudou a vida das mulheres na Justiça Eleitoral? Nós já tínhamos aqui dentro da estrutura do tribunal a Ouvidoria Regional Eleitoral e desde 2019 eu fui então designada ouvidora geral da Corte. E em 2001, em 2021, em agosto de 2021, foi aprovada uma lei que tratava de maneira bem específica da violência política de gênero. E foi justamente na esteira da aprovação dessa lei que foram surgindo, primeiramente do CNJ, depois no TSE, e ao longo do tempo nos regionais, a exemplo do nosso, de uma estrutura que acolhesse as demandas exclusivas das mulheres que se sentissem vítimas de violência política de gênero ou que soubessem de mulheres que possam ter, em algum momento, diminuídos os seus direitos e ter sido atingidas na sua militância, na sua atividade política, no seu direito de sufrágio, no seu direito de se candidatar. Então, a estrutura da ouvidoria da mulher, ela é direcionada para as questões de violência política de gênero. Vamos falar um pouquinho da cota de gênero, né? Que é uma maneira de estimular a participação das mulheres na política, mas infelizmente a gente ainda vê muitas fraudes, né? Inclusive algumas decisões, inclusive mudaram o cenário político aqui no Rio Grande do Norte. Como é que está sendo feito esse combate a essas fraudes e como é que se pode estimular de verdade essa participação feminina na política? A questão da cota de gênero, que vulgarmente chamam às vezes de cota feminina, cota das mulheres, eu sempre digo, é a cota de gênero, porque quem sabe em algum momento no futuro nós poderemos ter 70% das vagas destinadas para as mulheres e 30% das vagas destinadas para os homens. Então, não é nova, não é uma questão nova, tanto do ponto de vista legal como na jurisprudência, a implementação de medidas que visem a maior participação das mulheres na política. Então, isso vem desde a década de 90 e tem se aprimorado com o passar dos anos, até agora, recentemente, com a mini-reforma política, que trouxe uma mudança no que diz respeito à destinação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, que são as verbas que os partidos usam para financiar as campanhas. Então, a partir da mini-reforma eleitoral, todos os votos que fossem destinados para mulheres, eles contariam em dobro para aquele partido no momento da distribuição das verbas públicas. Então, os partidos têm, a cada nova eleição, a cada modificação da lei, tido maiores estímulos, não só para angariar candidaturas femininas, mas também fazer com que essas candidaturas sejam viáveis do ponto de vista material. Porque quanto mais votos as mulheres receberem, maior, por exemplo, será a repartição dos fundos públicos que os partidos terão direito. E agora, mais recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral ele deu um recado muito claro para os partidos. A partir dessa última decisão aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente teve os exemplos de Mossoró, de Currais Novos, que constatada a existência de fraude à cota de gênero, ou seja, aquelas popularmente conhecidas como as candidaturas laranja. Então, sendo comprovada a existência de candidaturas laranja, todo o partido será prejudicado. Então, se por um lado foi doloroso ver que mulheres que conquistaram nas urnas o direito a um mandato eletivo e eventualmente perderam ante a existência dentro do seu partido de fraude, a cota de gênero, isso deixará, a meu ver, os partidos mais alertas,
mais preparados e mais conscientes da importância de trazer candidaturas femininas e viabilizar essas candidaturas femininas. Então, é duro por um momento, mas eu acho que para o futuro terá um caráter pedagógico muito importante. Essa participação da senhora na corte também por tantos anos também é muito representativa, né, para a ocupação de espaços de poder para as mulheres. Sem dúvida, a nossa corte já tem mais de 90 anos e dentro desses 90 anos nós só vimos passar por esse plenário 19 mulheres. Então, assim, ainda é um número muito pequeno. Eu, na cadeira dos juristas, tive a oportunidade, como eu disse, de ser a segunda juíza substituta, a terceira juíza titular e a única, então, a ter sido reconduzida na categoria dos juristas e também a ter servido a corte por 3 biênios consecutivos. Então, o número é muito tímido, mas a minha esperança é que o meu exemplo e o das outras colegas, doutora Tiziana, doutora Neís, doutora Sueli, que compõem a corte, estimule para que outras mulheres juristas também tenham interesse e o desejo de abraçar esse caminho que nós abraçamos, que é um caminho tão bonito, ao final das contas. Agora vamos falar de um tema que a senhora gosta, né, que é a participação das mulheres nesses espaços de poder. Queria que a senhora falasse um pouquinho do que é esse livro, o que esse livro traz. Eu me lembro que o principal motivo, aquilo que trouxe então, o estímulo para que eu começasse essa pesquisa foi justamente procurar saber quem foram as minhas antecedentes aqui na corte e quem eram essas mulheres, em que período elas estiveram aqui. E eu comecei a pesquisar e vi, então, que pouquíssimas mulheres já haviam passado aqui pelo plenário e tinham tido assento. Então, eu comecei pesquisando no TRE, passei para os outros tribunais do Estado e decidi alargar a pesquisa, levando também para o Executivo e o Legislativo do Estado, e a decisão mais difícil de todas, que veio na pandemia, que foi incluir os municípios. Então, recontar a história, a trajetória de todas as mulheres do Executivo e do Legislativo em cada um dos 167 municípios. Então, foi um trabalho extenso, foi um trabalho duro, foram mais de 5 anos de pesquisa, mas que resultou nessa belíssima obra que será lançada, então, é um trabalho muito denso, é um trabalho muito completo, e eu recompilo, eu trago a história de mais de 2.300 mulheres dentro do nosso estado, que já ocuparam, como eu disse, espaços de poder em cada uma das 3 esferas de poder, o legislativo, o executivo e o judiciário. O primeiro capítulo que inaugura a obra é, então, o Tribunal Regional Eleitoral. Nessa pesquisa, inclusive, a senhora visitou muitas cidades, né? Como é que foi o acesso a esse material? Nos municípios, por exemplo, eles tinham esse dado, essas histórias preservadas? Eu fui muito bem recebida por onde passei. Não tive a oportunidade de visitar todos os 167 municípios, mas visitei boa parte deles. Também houve envio de muitas mensagens, hoje facilitado, principalmente após a pandemia também, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e eu fui trazendo essas informações. Lamentavelmente, muitos dos municípios não guardam um registro muito acurado da história das mulheres que então passaram pelos espaços de poder dentro de cada um desses municípios, desses locais. E eu tive que fazer um trabalho muito minucioso de cruzamento de informações, porque eu obtinha, às vezes, os dados junto aos municípios e eu fazia esse cotejo de comparação com os resultados que o Centro de Memória tinha e que o Cadastro Eleitoral tinha também. Então, eu tive que acessar o resultado das eleições, muitas vezes em datas bem longínquas, desde a emancipação de cada município até chegar, então, na história mais recente, que foram as eleições de 2020. As últimas eleições municipais foram de 2020. Então, foi um trabalho muito detalhado, muito minucioso, e não posso lhe afirmar com toda certeza de que não existe nenhuma falha, mas eu penso que se alguma falha existe, ela deve ser mínima, porque eu, de fato, tive todo o cuidado de me debruçar por listas e listas e listas de votação, desde a década de 50, da década de 60, até agora, mais recentemente. E, como ele disse, resultou nesse trabalho de quase 550 páginas. Doutora Adriana, 3 biênios, tempo máximo na corte, então a senhora está se despedindo para a gente encerrar com qual sentimento? Eu saio daqui muito feliz, muito amadurecida
Eu tive a oportunidade de conviver aqui, de aprender muito, não só com os vários colegas das várias composições, eu tive a oportunidade de servir a corte durante 4 gestões de presidentes diferentes e de procuradores regionais e vários colegas de bancada. Então, para a minha vida, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu sairei daqui, de fato, saudosa, mas deixando aqui grandes e belas amizades, além de toda uma bagagem de um aprendizado, como eu lhe disse, de 7 anos de convivência intensa com todos os membros da corte, com os servidores da casa também. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso nos novos caminhos da senhora. Essa foi mais uma edição do programa Justiça Eleitoral na TV. Você pode rever as reportagens no nosso canal do YouTube e acompanhe as ações do TRE também nas nossas redes sociais e no site tre-rn.jus.br. Até o próximo programa.